Enfim, o que é que você tem feito nesses dias de isolamento, que já são muitos, né? Para passar o tempo, para não deixar se abater. Enfim, seja bem-vindo. Oh, primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite. Fiquei super feliz, né, de ter esse momento que eu acho que, de tudo que a gente está passando, o isolamento ele vai ser físico, né, mas não é afetivo. E eu creio que eu fico muito feliz quando vários grupos, né, escola, faculdade, universidade, grupo de pesquisa, igreja, todo mundo está utilizando hoje a tecnologia para diminuir esse distanciamento. Então, o que eu estou fazendo nesse momento, né, deixamos de estar na sala de aula, que é uma coisa que me faz muito feliz, mas o que eu estou tentando fazer agora é ressignificar tudo que eu estou vivendo. Então, assim, tudo que eu tento colocar, deixei de dar as palestras, né? Nem a agenda eu estou usando direito, porque foi tudo cancelado. Essa semana que passou, eu ia para São Paulo, aí não fui, desmarcou tudo. Mas eu, Uhum. na primeira semana eu fiquei assim, o que é isso, né? Então, o novo. A gente não sabia, ainda não sabe tudo, né? Sobre o vírus, sobre a doença, Uhum. mas eu comecei a ressignificar tudo que eu estou vivendo e tentar adaptar, né, a essa nova realidade. Eu costumo dizer que a gente dormiu em um mundo e acordou em outro. E a Isso. gente não teve tempo de se organizar. E só essa mudança causa um estresse na gente. Então eu tentei reorganizar tudo, né, e dar um novo significado. Na verdade, depois que sairmos, né, nada vai ser como antes, né? Não. Acho que a gente vai acabar chegando nessa conclusão mais para frente da nossa conversa. Mas eu queria começar a conversar contigo sobre como é que você tem visto a questão dessa pandemia na sociedade, né? Como é que você tem visto o enfrentamento disso? Aqui em Fortaleza, aqui atrás você está vendo o hospital de campanha do Presidente Vargas, né? É um hospital grande que foi criado, mas mesmo com o lockdown, nós ainda assistimos muitas pessoas resistentes na rua. Será que essas pessoas não acreditam no vírus, Bruno? Eu acho que a primeira coisa que a gente deve combater e lutar é a falta de informação. Então, a divulgação científica, a informação. No início de toda essa pandemia, eu comecei a trabalhar muito ações relacionadas ao aspecto microbiológico, né? Então, vamos lavar a mão, vamos fazer isso, fazer aquilo. O que é o vírus? O que é que o vírus faz? A etiqueta respiratória, né? O Uhum. espirrar, né? Tudo aquilo ali. Mas depois a gente começou a observar que existe um negacionismo. Ou seja, tem muita gente que não acredita que o vírus existe, que a doença existe, que tem muita gente morrendo. Tem muita gente que não acredita nisso aí que está atrás, ó, de você, Uhum. né? Que não acredita. Eu moro também próximo a um hospital que foi colocado, né? De uma hora para outra, assim, teve que se colocar também em Recife, em vários locais. E as ambulâncias passam por aqui e nem ligam, nem fazem barulho, porque as pessoas também não estão percebendo com os sentidos tudo isso que está acontecendo. Eu estou dizendo que a gente está vivendo uma guerra sem bomba. Se Uhum. fosse uma guerra com bomba, né? Acho que as pessoas estariam escutando barulho. Então, acham que o que passa na televisão é mentira, né? As escolas que são abertas é mentira, as pessoas que estão pedindo para ficar em casa é mentira. Então, tem várias teorias aí e as notícias falsas. Então, tem muitas pessoas que hoje acreditam numa mensagem que recebeu do WhatsApp do que no que um médico, um enfermeiro, um cientista está falando, né? Ou um jornalista está falando na televisão. Então, eu já recebi, primeiramente, a gente tem que combater muito aí a questão das notícias falsas. Notícia de WhatsApp eu nem abro. Eu já Uhum. recebi mensagem de Tiranossauro Rex, já recebi mensagem do ET, de tudo quanto é lugar. Então, eu não acredito mais nisso. Então, eu acredito que valorizar a ciência, né, valorizar a comunicação, valorizar os profissionais que estão lá fora. Eu acho que ficar em casa, nós estamos sendo solidários e dando uma importância gigantesca para quem está lá fora. Então, existe esse negacionismo. E existe também, professor, uma positividade tóxica. O que é essa positividade tóxica que tem relação com a felicidade? É se você postar muita notícia triste na internet, ou toda notícia que sai no jornal é uma notícia triste, as pessoas, mas só fala isso, só fala isso. Então, não é porque tem essas notícias ruins
e são verdadeiras, isso está acontecendo, né, que a gente vai só colocar coisas boas. Não. Ao mesmo tempo que eu, né, aí Bruno é professor de felicidade, ele acorda todo dia feliz. Não, não é assim. Bom dia, sol, não é assim. Mas eu olho o lado, né, que está acontecendo. A gente não pode ficar, né, alienado, achando que nada disso está acontecendo, mas também tendo uma inteligência emocional para perceber o que a gente pode fazer nesse momento. Porque aí a gente vai realmente pirar, né, em casa, passar 24 horas, né? Várias coisas estão acontecendo. Criança estudando em casa, que é uma coisa assim, né, que a gente nunca ia imaginar. Aulas remotas, as pessoas, estudantes da pós-graduação, tem muito estudante da pós-graduação que está entrando em contato comigo e dizendo, eu não estou conseguindo produzir em casa. Não se culpe. Ninguém vai produzir da mesma forma. Ninguém. Então a gente está todo mundo abalado. O que é que a gente pode fazer? Tem dias que a gente está mais para baixo e tem dias que a gente está melhor. Então a autocobrança acaba piorando a situação. Então não se cobre. Tem algumas coisas que nós acabamos por, nesse momento, acabamos por olhar e que a gente não olhava, né? Isso. Alguma coisa dentro da nossa casa, seja ela a casa física ou a casa organismo, né? E eu acho que, às vezes, na dificuldade, nós temos que buscar as oportunidades, né? Com relação às notícias, nós temos, na verdade, um excesso de notícias, né? E eu acho que depois a gente pode dar algumas dicas de como não ficar lotado de informação, que muitas vezes são informações repetidas. Você já tem aquela informação, né? Então, estamos confinados, né? Apesar de ter alguns negacionistas ainda, a coisa é muito simples. Você, como microbiologista, sabe também, assim como eu, e não precisa ser especialista em nada para saber, se você tem um vírus que passa de uma pessoa para pessoa por aerosol, o contato de pessoas vai propagar o vírus. Isso é pacífico, pelo menos, né? Apesar de existirem as pessoas que acreditam que não, né? Que deveria todo mundo ir para a rua. De que forma a gente pode começar a utilizar esse momento para ressignificar as coisas da nossa vida e produzir, mesmo estando nesse confinamento, momentos de felicidade? Eu queria até que você conceituasse felicidade. Felicidade é uma coisa permanente ou são momentos, afinal? Felicidade tem várias definições, mas ela é muito, vamos dizer, subjetiva. Aristóteles, já na Grécia Antiga, já falava de felicidade. E ele colocava a felicidade como o bem mais desejado do ser humano. Aristóteles já colocava. E para alcançar essa felicidade, Aristóteles dizia que a gente devia pautar ações e na prática de ações, ele chamava de ações virtuosas. O que é ação virtuosa hoje? Aquilo que causa um bem-estar. Então, a primeira definição que eu gosto muito é essa de Aristóteles lá, né? E ele liga com uma coisa muito atual, o medo, né? Então, o medo faz parte desse momento que a gente está vivendo, que é a primeira fase que a gente passa no momento de pandemia, emocionalmente, é a fase do medo. É aquela fase que as pessoas estavam indo para o supermercado para comprar papel higiênico, né? Era carro de papel higiênico, né? A psicanálise explica isso, né? As pessoas não queriam ficar sujas, né? Então, vamos comprar papel higiênico. A corrida, aqui em Recife, teve briga no supermercado para comprar álcool em gel, né? Então, esse medo que faz eu correr para olhar só para mim mesmo. Né? Então, Aristóteles, ele dizia que ser corajoso não é não ter medo. Né? Que a gente... você tem que sair para a rua, né? Não, só é corajoso quem for para a rua nesse momento. Não. O corajoso, para Aristóteles, ele dizia que não é ter medo, mas é ser prudente com aquilo que você tem de mais precioso que a sua vida. Então, hoje, o ser corajoso é ficar em casa. O ser corajoso nessa pandemia é ficar em casa. E o que é que a gente pode fazer, né, diante de tudo isso? Freud também dizia que a felicidade é um problema individual. Cada um deve buscar a sua. Quando a gente escuta isso, até parece que ele está sendo agressivo, né? Mas é verdade. O que é felicidade para você pode não ser para mim, né? Pode não ser para outra pessoa. Então, a felicidade é muito diferente. Aí, eu estou escutando muito, sabe o que, professor? Eu só vou ser feliz quando acabar a pandemia. Quando acabar tudo isso, eu vou ser feliz. Não necessariamente. A gente sabe o que está acontecendo, a gente tem a real situação, que tem pessoas sofrendo, tem pessoas morrendo, mas eu não posso, como pessoa, como ser humano, esperar a pandemia passar para ser feliz. Porque aí, eu mesmo, se eu quiser cuidar de alguém, eu não vou poder.
Então, felicidade, segundo a ciência da felicidade, não é o ponto final, é o caminho que eu faço até chegar naquele meu propósito. Muito interessante. Engraçado que as pessoas, você como psicanalista deve saber bem, muitas vezes fazem essa vinculação, né? Eu só vou feliz, eu só serei feliz nas minhas férias, só serei feliz quando eu casar, só serei feliz quando eu passar naquele curso, Isso. né? O si. E, na verdade, é como você diz, é o caminhar que tem que ser um caminhar de felicidade, né? Que traz essas coisas. Então, e com relação ainda à informação, né? Como é que você tem visto as informações na mídia, essas fake news, e de que forma isso tem impactado a vida das pessoas? A partir do momento que a desinformação, a falta de informação ou a informação errada, ela vai gerar um efeito assim que a gente não pode nem mensurar, a gente sabe o que pode acontecer, né? Mas a partir do momento que você tem, não pode sair para a rua, você não vai pegar. Tem gente que é contra a máscara, tem gente que medicamento mesmo, né? Então, use tal medicamento, as pessoas corriam para a farmácia para comprar o medicamento. Então, a partir do momento que você joga uma notícia e essa notícia não tem uma comprovação, aí eu já recebi áudios. O médico do Hospital Geral. Sim, que médico? Ele diz o nome. De que Hospital Geral? Mas ele disse que é para fazer isso, né? Então, tinha gente até cogitando a possibilidade de tomar detergente, porque nesse sabão mata o vírus, então o detergente ia matar, né? Mas esse não foi o médico, não, foi o homem lá de cima, foi o Trump. Imagine, foi o Trump. Então a gente tem líderes, né, políticos, líderes religiosos, profissionais, né, que não acreditam que tudo está acontecendo e começam a passar. Que muitas pessoas têm não é o poder no sentido de dominação, mas o poder no sentido de abrangência da sua opinião para as pessoas, e isso aí tem um efeito muito, muito ruim. Então, primeira coisa que eu faço, toda vez, chegou alguma notícia, né? Vamos ver se é verdade. Hoje está muito fácil de você perceber quando a notícia é falsa, quando um áudio é falso, quando uma mensagem que você recebe pelo WhatsApp é falsa. E isso, como você disse, está causando um nível de ansiedade gigantesco nas pessoas. Então, as pessoas tem pessoas que ficam o dia todo vendo a atualização do número das pessoas que estão morrendo. Né? Então, tem pessoas que ficam, olha, recebi isso. E o esporte que a pessoa tem hoje é ficar repassando para os vários grupos. Então, primeira coisa, evite ler alguma notícia ou a notícia em excesso, que isso você sabe que está lhe fazendo mal. Né? A gente tem que observar que tem momentos que a gente está para baixo, a nossa vida é como se fosse uma montanha-russa, tem momentos que a gente está embaixo, e aí a gente está vivendo a emoção negativa. As emoções negativas fazem parte da vida da gente. A ciência mostra isso. Né? As 6 emoções básicas que a gente tem. Aí eu digo para todo mundo assistir aquele filme divertidamente. Né? O filme só colocou 5. Né? Que ele coloca lá o medo, a tristeza, a raiva, né? a alegria, né? O nojo. Né? Então, quando ele coloca aquilo, ele coloca que nós somos esse misto de emoções. A ciência mostra isso. Ninguém é o tempo todo feliz. E se você observar das 6 emoções básicas, 4 são negativas, né? 1 é neutra e 1 é positiva. Então a gente tem, vamos dizer assim, então a gente tem muito mais coisas para ficar triste? Não necessariamente. Quando eu estou triste, né, teve um momento que eu vi a curva crescendo. Né? Então a situação no Ceará, né, tá bem complicada. Pernambuco tá complicado. Rio de Janeiro, São Paulo. Aí teve um dia que eu estava vendo as notícias, eu peguei, saí, não vi mais notícias. Deitei e fui escutar música. A ciência já mostra que escutar música você vai liberar endorfina. A endorfina é analgésico, então fui escutar música. Quando eu terminei, aí eu peguei, fui para a varanda e fui cantar na varanda. Não sei se os vizinhos gostaram, né? Mas, nesse momento, qual é a ferramenta que eu tinha para sair daquele momento lá de baixo, da emoção negativa? É potencializar aquilo que eu tenho de melhor. Então, hoje as pessoas estão redescobrindo as próprias casas. Né? Sim. A gente passava o dia na rua com o desejo de voltar para casa. Né? Lembra quando tinha um feriadão na universidade? Eita, vamos passar o dia feriadão em casa, né? Todo mundo. Hoje, a gente está em casa com o desejo de estar na rua. Uhum. Né? Mudou. Sempre uma insatisfação, né? O ser humano sempre tem que buscar uma insatisfação.
A questão das fake news, né? As pessoas clicam e vão atrás de informação, isso já está mais ou menos comprovado, naquilo que gera mais emoção, né? Seja emoção positiva ou seja emoção negativa. Isso. Mas aí o clique vai não muito pela informação, mas pela emoção que aquilo te traz, né? Isso. E você acaba compartilhando muitas vezes mais irracionalmente do que buscando primeiro a informação, comprovação, né? A gente fala muito, né Bruno, da necessidade de fazer difusão científica para fortalecimento da sociedade, né? O que nós estamos vivendo agora, a gente está vendo que essas coisas pegaram a sociedade mais ou menos despreparada, porque por muitos anos, e isso é uma autocrítica que eu tenho feito muito aqui com vários pesquisadores, a universidade viveu para ela mesma, né? Dentro dos próprios muros, produzindo coisas interessantíssimas, mas quase em segredo, né? E é preciso que a gente faça essa difusão para as pessoas compreenderem que, para nós, existem coisas que são muito simples de compreender e são evidentes. Mas para outras, a Terra ainda pode ser plana, ou as vacinas podem fazer mais mal do que bem, né? Então, é importante essa difusão da informação como fortalecimento da sociedade. Mas vamos falar de coisa boa, né? Já estamos aqui a quase na metade da nossa conversa. Me explica aí como é que foi essa tua ideia, né, de desenvolver uma disciplina. Como é que essa disciplina qual é a ementa, mais ou menos, dessa disciplina? E o que isso tem mudado na vida das pessoas que têm feito isso? Conta aí um pouquinho da história dessa disciplina Felicidade. Assim, dentro da minha caminhada, né, tanto no mestrado e doutorado, né, você participou, né, tive a felicidade de você estar na banca do meu doutorado. Eu não era só uma mulher, uma paciente que estava chegando lá. E muitas vezes, para fazer uma coleta de secreção vaginal, ela trazia toda uma história junto. Então, não era uma coisa mecânica, né? E muitas vezes eu observava que ela era colocada lá só como mais um número, um protocolo, a doença, né? E eu estava sempre observando, não, o que faz as pessoas ficarem felizes? E quando eu entrei na universidade e passei no concurso para ser professor, eu observava que ninguém aprende triste. Ninguém que está triste aprende. Então, ninguém vai aprender triste. Aí eu comecei a colocar um pouco, né, pincelando assim, dentro das disciplinas. Então, aula de micologia médica, aula de parasitologia. Comecei a colocar algumas coisas relacionadas à psicologia positiva. E eu observei um aumento muito considerável assim, do engajamento dos alunos, né, dentro da disciplina. Então, eles ficavam mais felizes. Aí eu disse, então, aí eu fiquei sabendo que lá em Harvard é um dos grandes locais do mundo, centro de estudo da ciência da felicidade, que quem estuda em Harvard não tinha motivo para ficar infeliz, né? Era essa a pergunta dos pesquisadores. Você está numa das melhores universidades do mundo. Aí surgiu lá. E a disciplina começou lá. Então, a disciplina mais concorrida lá da universidade. E aqui no Brasil, foi para a Universidade Federal de Santa Maria e para a Universidade de Brasília. Aí eu disse, olha, já tem 2 universidades aqui que tem. Aí eu disse, eu vou ser um pouquinho afoito, né, e vou tentar colocar aqui em Pernambuco. Aí eu lancei a ementa, né, e foi aprovada. E a gente está desde 2019.1. E a disciplina também mais concorrida. Então, são 140 alunos por turma, no auditório, né? Ela não... Aí diz assim, tem prova de felicidade? Não tem prova, né? Mas tem um projeto que você faz, então são encontros, eu não gosto nem de chamar de aula, são encontros, e é aberto a todos os cursos da universidade. Qualquer curso aluno pode se matricular. Graduação e pós? Primeiro, como tem a questão da matrícula, a graduação já toma conta de tudo. Aí, se sobrasse vaga, que ia para a graduação. Então, é um motivo de infelicidade para muita gente, porque não consegue a matrícula em felicidade. Né? Mas é uma disciplina que me faz muito feliz, porque a gente trabalha vários aspectos dentro da saúde emocional, tanto a pressão acadêmica, mas também para a vida. Né? Então, a gente trabalha a questão do estresse, da ansiedade, trabalha a questão do autoconhecimento. A gente trabalha muito, eu digo, dos 3 A's também da inteligência emocional, né? Que é o autocontrole, o autoconhecimento e a autoconfiança. A gente trabalha muito isso. E o bom é a resposta que a gente tem depois. Né? E assim, eu fiquei assustado, porque eu não imaginava que ia ser essa repercussão toda.
aí de 2019, eu digo assim, eu estou dando mais palestra e falando mais de felicidade, né? Do que de micologia. Do que de micologia, do que de outras coisas. Então, por quê? Porque eu acho que eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo a gente fica um pouco preocupado. Por que as pessoas estão procurando tanto? Porque está faltando algo, né? Então, está faltando algo dentro da nossa perspectiva. E a pandemia trouxe um momento muito propício para isso, porque nunca se trabalhou também o autoconhecimento. As pessoas estão se reconhecendo, estão vendo as suas limitações e também observando que a gente pode ser feliz com o simples. Então, a gente pode ser feliz com pouco. Eu digo assim, uma coisa que a gente tem que trabalhar muito dentro dessa pandemia é duas coisas aí que a gente pode trabalhar que vai ajudar muito a gente. Primeiro é a gratidão. Gratidão por quê? Mas eu estou em casa, Bruno, como é que eu vou ser grato? Eu digo, eu sou grato até por isso aqui. O beber água. Né? Uma história que eu sempre conto. Eu fui para uma comunidade, você deve conhecer aqui em Recife, tem muitas comunidades que não tem saneamento, as palafitas, né? Uhum. E eu fui na comunidade umas 2 semanas atrás. E uma senhora chegou para mim e disse, eu seria feliz aqui se eu tivesse água e sabão. Eu não tenho água e sabão para lavar a mão. Então, o fato de você chegar na sua casa agora e ter água e sabão já é um motivo de agradecer. Eu estou agradecendo todo dia por acordar e estar respirando. Né? Não estou precisando de um respirador. Então, o que a gente está vivendo, professor, não é isolamento social. Nós estamos vivendo, um distanciamento, mas eu acho que quem está em isolamento social é quem está aí atrás. Ó. Quem está aí atrás dessa sua imagem? As pessoas estão isoladas ali. Nós estamos vivendo um retiro, eu digo um retiro espiritual doméstico comunitário. Por quê? É retiro que a gente se retirou para a nossa casa. É espiritual porque as pessoas estão trabalhando muito a espiritualidade, independente de crença, de religião. As pessoas estão orando, estão rezando, estão meditando. Né? E é doméstico porque a gente está na casa da gente. E é comunitário porque está todo mundo fazendo ao mesmo tempo. Né? Então, eu acho que a gente está ressignificando. Quando você falou do primeiro momento, que é do medo, o segundo momento, com a informação, a gente trabalha a aprendizagem. Né? Eu aprendi muito com essa pandemia. Então, eu passei também pela zona de aprendizagem. E a gente aprende e já entra na outra vertente, que é a solidariedade. O fato de eu estar em casa me permite que eu também ajude outras pessoas a ficarem em casa. O fato de eu estar em casa, eu estou sendo solidário com quem está no hospital trabalhando, com quem está no supermercado, com quem está os jornalistas, o pessoal da farmácia, da limpeza urbana. E eu posso ser solidário também com quem não pode ficar em casa. Porque tem pessoas, por conta da realidade, né, que a pandemia também nos mostrou isso, essa realidade, tem gente que está em casa, mas está passando por um sério momento aí financeiro, né, crise realmente. Sim, sim. Então, eu em casa, eu posso ajudar outras pessoas também a ficar em casa. E está comprovado. Alguns artigos, eu acho que 31%, mais ou menos, 30% a 40% dos artigos voltados para a saúde emocional, quando se refere à felicidade, do que foi publicado, né, infelizmente, não tem muita coisa no Brasil, coloca como bem-estar. Né? E o bem-estar é essa sensação de felicidade que a gente tem quando várias substâncias, que eu costumo dizer que a felicidade é psicológica, biológica e química. Felicidade é química também, porque tem toda uma reação química que acontece no corpo da gente. Então, quando a gente agradece e é solidário, a gente libera várias substâncias no nosso corpo, né, que vão promover esse bem-estar. Então, quando eu agradeço, né, eu começo a liberar, né, no sistema nervoso substâncias que vão fazer o quê? Expandir meu pensamento até para eu ficar mais focado naquilo que eu tenho do que naquilo que me falta. E a solidariedade também. Quando eu ajudo outra pessoa, eu não estou só ajudando ela. Eu estou promovendo também em mim uma felicidade gigantesca. Então, liberar endorfina, serotonina, ocitocina, né? As inas da vida todinha que você pode liberar em agradecer e ser solidário. Você vê como é engraçado, né? A gente fala em isolamento social sem perceber bem o que tá falando. Porque a gente já se conhece há um monte de tempo, se encontra nos congressos, mas a gente nunca tinha parado para conversar. Isso. Assim, então isso, queira ou não queira, o isolamento, entre aspas, acabou promovendo esse nosso encontro, né? Para você ver como você está falando, tem tudo a ver. Na verdade, são outras teias, né, que aparecem de relações, mas que não são físicas, mas que são tão importantes quanto, né? São tão importantes quanto. Só para a gente exemplificar, Bruno,
O que foi essas pinceladas que você deu nas suas disciplinas que fizeram as pessoas abrirem os olhos? Opa, vou fazer essa disciplina aqui que é mais me sinto melhor fazendo essa disciplina. Primeira coisa que a gente faz quando começa a disciplina é fazer um pacto do que acontece na disciplina, a gente não vai falar lá fora. Por quê? Mas não é tudo, né? Mas assim, porque tem muitos momentos que são bem assim, a gente trabalha muito o momento o coletivo, o pessoal e o subjetivo. Então, muitas coisas pessoais a gente deixa lá dentro. Mas o que é que a gente trabalha? A gente trabalha a primeira coisa. A gente trabalha muito a questão da respiração. Eu já coloquei... a aula começa às 3 horas da tarde. Então, dá tempo de você almoçar, descansar um pouquinho e ir para a aula. Então, a gente começa a trabalhar a questão da meditação. Então, aqui é um controle da respiração. Então, tudo embasado em pesquisa científica. Então, o controle que a gente faz da respiração. Então, de parar, desacelerar um pouquinho. Porque muitas vezes a ansiedade faz parte, né? Final de semestre é uma loucura nas universidades, né? Então, todo mundo ansioso. Então, para um pouquinho, respira. Vou levar para o meu cérebro aquilo que ele está precisando no momento, que é oxigênio. Então, e sempre eu estou colocando para eles e mostrando, gente, isso é ciência. Não é opinião, não é achismo. Então, tudo que eu coloco para eles é, sabe aquela coisa, olha, tá aqui, mostrando para você que... E a gente trabalha também um autoconhecimento e focar naquilo que a gente tem de bom, o que eu gosto de fazer, o que eu sei, o que eu faço bem. A partir desse momento, eu começo até a perceber, na linguagem dele, nos depoimentos, que eles têm um aumento aí no rendimento nas outras disciplinas que eles têm dificuldade. Porque eles começam a controlar. Veja, eu só posso gastar energia naquilo que eu posso mudar. Eu não posso gastar energia, né, tempo, ou gastar ATP, né, com aquilo que eu não posso mudar. Então, a gente começa a ressignificar. Por que eu perdi o ônibus? O ônibus passou e eu perdi. Né? Por que eu perdi tal coisa? E a gente começa também a lidar com as frustrações. Porque o ser humano ele traz muita bagagem. Né? Então, se eu focar, né, naquilo que eu não consegui fazer, eu não vou conseguir fazer outras coisas. E essa autoconfiança não é uma coisa assim, vou fazer e vou dar certo, não. A gente também começa a diminuir aí as expectativas. Eu digo, olha, tudo tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Né? Até quando a gente vai fazer um experimento, a gente não tem certeza que vai dar certo. Então a gente vai e isso instiga a gente. Aí eu até digo para eles, você vá, mas se você tem vontade de fazer algo, faça. Mas se der errado, experiência. Então eu digo, Bruno, eu tentei fazer várias coisas na vida e eu não consegui fazer. Mas eu só vou me arrepender daquilo que eu não fiz. Se eu não fiz, eu não vou me arrepender. Mas aquilo que eu fiz e deu errado, não deu certo, é experiência. E a gente começa também a trabalhar isso. Resiliência, controle da ansiedade, né? Toda essa parte da psicologia positiva. Do eu, né? Do outro, né? Do subjetivo e do coletivo. Até porque, assim, se você perceber, se o outro não estiver bem, né? O que está causando uma ansiedade muito grande na gente durante a pandemia é ver que o outro também está sofrendo. Se você tem empatia, né? Se você tem empatia e compaixão. Né? Agora, se você não tem... Claro, a empatia vem antes da compaixão. Se você não tem, o que o outro está passando e sofrendo, né? Eu não quero saber, né? E daí, né? Para o que está acontecendo. Né? Mas a partir daí a gente começa a perceber que o outro está sofrendo. Então, a gente até observa as pesquisas, professor, que dentro do campo da felicidade, quando a gente trabalha a gratidão, as pessoas que mais ajudam são aquelas mais simples. Tem pessoas nesse momento que tem 1 quilo de feijão. E se chegar uma pessoa batendo na porta, ela dá a metade do quilo de feijão. Então, as pessoas mais simples são aquelas nesse momento que estão ajudando mais. É engraçado isso, e a sua disciplina é um sucesso por algo que, às vezes, passa sem ter o diagnóstico nas nossas universidades. O curso de medicina, como você ensina também no curso de medicina, é um curso que gera muita pressão no corpo docente, né? E nós fizemos uma pequena pesquisa com os estudantes e a maior dificuldade não é livro, não é tempo, não é muitas vezes dinheiro, é na verdade manter a cabeça no lugar, né? Ter condição de se manter num estado de humor que a pessoa possa produzir. Porque, na verdade, a forma como nós estamos formando, muitas vezes sem essa observação do todo, e sim de uma disciplina tal específica,
isso gera muita ansiedade, né? E isso atrapalha demais. As pessoas têm. O Brasil é campeão mundial, né, de consumo de psicotrópicos e de ansiolíticos, né? E é importante que a gente trabalha aqui em grupos tutoriais com 10 estudantes por professor, e muitas vezes a gente abre para a pessoa falar e a pessoa está com uma vida inteira para contar, mas nunca teve oportunidade. E a gente acaba, às vezes, no começo, fazendo até uma certa terapia de grupo, até que a gente comece a andar junto. Por isso que eu acho que essa sua disciplina ela tem que se propagar muito aí em outras universidades, né? Tem uma coisa, né, Bruno? Na verdade, uma área da ciência que nasceu até nos bancos das faculdades de medicina, que é a psiconeuroimunologia. Você já deve ter ouvido falar, né? Você trabalha em várias áreas aí da psico e da área básica, né? E mostra o quanto do estado de humor da pessoa, de felicidade da pessoa, o quanto isso tem um impacto, né? Isso já comprovado com vários experimentos, assim como a fé também, né? Tem comprovado um fortalecimento do sistema imunológico, apesar da gente não compreender muito bem esses passos. Você tem comentado isso nas suas aulas? Como é que você liga essas coisas de ciência básica com os frutos de gratidão, da felicidade, do que outras coisas que você ensina? Isso. Na própria disciplina, a gente tem, como eu falei, não tem prova, mas os alunos são levados, né, assim, a caminhar dentro de uma perspectiva de levar a felicidade para o outro. Então, eles são divididos em grupos e eles fazem ações de felicidade em abrigos, em creche, na própria universidade. Teve aluno que fez ação de felicidade na feira do restaurante universitário. Então, vai para o hospital também, para o setor de oncologia. Então, quando eles chegam depois dessa ação educativa, né, de felicidade, eles voltam muito mudados. Né? Teve até já pai e mãe que entrou em contato comigo para saber o que foi que eu fiz com o filho, porque o filho ficou tão tranquilo em casa que deixou até de pedir dinheiro a ele. Então, eu não fiz nada demais, não. Eu só mostrei para ele o que é ser feliz. Que a gente coloca muitas vezes a felicidade no ter do que no ser. Né? E nessa questão da aula, tem muitas oficinas que a gente faz também durante a disciplina. Né? Por exemplo, na de meditação que eu falei, né, tem um campo de pesquisa que é realmente a espiritualidade e saúde. Né? Então, tem alunos de todas as religiões, e tem aluno que nem tem religião, mas todos, quando fazem a meditação, eles relatam, né, as mesmas coisas que a gente observa nos artigos científicos. Então, teve um artigo científico, eu só não me lembro qual foi o ano, acho que foi 2011, que ele fez uma abordagem com várias pessoas com o riso, né? E eram idosas, e a depressão diminuiu. Teve outro também com as emoções positivas e que observou que até o LDL, né, diminuía e o HDL se normalizava. Então, veja, até o colesterol. E a meditação, tem pesquisas que comprovam que ela vai atuar, por exemplo, no sistema nervoso parasimpático, né? Aí vai atuar junto ao cortisol, que está relacionado com o estresse, e a partir daí tem toda uma regulamentação aí, fica regular. A parte cardiovascular, respiratória, aumenta o sistema imunológico, né? O lobo pré-frontal também, ele fica de uma forma assim ativada, que a gente observa em pessoas que já foram analisadas como pessoas felizes, no momento que a pessoa está feliz. Então, depois da meditação, de uma oração, de uma prece, né, de uma reza, a gente observa isso, porque a gente trabalha a respiração. Porque a gente não... Nós estamos vivendo uma realidade tão doida, assim, que a gente não está conseguindo respirar. Então, sinta a respiração, sinta. Eu já tive vários alunos na universidade que tiveram crise de ansiedade. E quando eles chegam para mim, eu digo, a última coisa que você vai dizer é calma. Né? A pessoa vai ficar mais nervosa ainda. Respira. 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 Eu não pedi nada demais, eu pedi só para a pessoa respirar. E esse pedir para a pessoa respirar num tom de voz legal, você vai fazer com que a pessoa comece a fazer aquilo que ela não está fazendo, que é aquela respiração consciente. Então, de realmente fazer o movimento. Então, quando você faz isso, o aluno começa a perceber que, eita, eu fiz isso, eu posso fazer isso em casa, eu posso ensinar outra pessoa a fazer. Isso é só um exemplo das ações que a gente pode fazer lá dentro. Né? Teve uma ação que a gente faz que é do abraço também, dentro da disciplina.
Hoje não pode fazer, né? Ninguém pode mais abraçar. Mas gerou tanta coisa legal por conta de um abraço. Porque tem pessoas assim que tinham vontade de abraçar e se bloqueavam. Como também o choro. O choro é bom. Né? Tem pessoas que acham assim, as emoções negativas também têm um lado bom. O medo, ele é protetor. Né? O medo protege a gente. Se não fosse o medo, a gente não. Então, o medo protege. E a tristeza também. Claro que a tristeza tem a parte negativa. Vamos dizer, a tristeza faz a temperatura corporal diminuir, né? Mexe até com o sabor. Tem muitas pessoas nesse momento, né, que estão comendo demais na pandemia, porque estão tristes. E a tristeza faz você diminuir a percepção do sabor doce. Então, por isso que as pessoas comem demais. Então, várias coisas. Quando você coloca isso na disciplina, que ele leva para casa e que ele começa a perceber que ele pode aplicar aquilo ali, não só naquele momento, mas ele pode aplicar na vida. Então, eu digo, a disciplina não é para mim, a disciplina não é para ela, né? A disciplina é para que ele leve para a vida, né? Aproveitando que as 3 turmas que tiveram até hoje, o grupo persiste até hoje. Não se desfez o grupo, existe o grupo do mesmo jeito, porque todo mundo continua ainda, né, promovendo as emoções positivas. São sementes, né? Acabam plantando sementes, né? E isso gera empatia, e empatia gera gratidão e geração, e acaba tendo uma ação mais social, comunitária mesmo, né? Isso. Bom, nós estamos caminhando aqui para o final da nossa live, Bruno. Mas antes, obviamente, eu quero lhe aproveitar, né, para além de respirar, você oferecer algumas dicas, né, de como controlar um pouco essas emoções exageradas de uma forma não farmacológica, né? Que as pessoas sempre correm atrás do remédio, mas tem algumas técnicas, né, que a gente pode utilizar para diminuir essa ansiedade, esse estresse, essa tendência à depressão, ao ver tantas notícias negativas, né? O que você poderia exemplificar aí para a gente, já que você já tem alguma experiência nisso? Dentro especificamente do que a gente está vivendo, a primeira coisa é não se isolar. Em que sentido? A gente tem as tecnologias, eu costumo pensar na gripe espanhola, né? Então, não tinha internet. Imagine, nesse momento, a gente tem internet. Então, por exemplo, minha avó, faz muito tempo que eu não vejo minha avó, desde o início da pandemia, mas eu vejo através da tecnologia. Então, não se isole. Utilize as tecnologias, o celular, as redes sociais, né? Claro, tudo na medida do possível, né? Como você pode, para você não ficar isolado. Evite ler, ver alguma coisa que lhe faça mal, né? Então, vai ficar o tempo todo vendo televisão. Se as notícias sobre das mortes lhe fazem mal, para que você vai ficar vendo? Então, evitar, né? Agradecer coisas diárias, a água que você tem, o alimento que você tem, várias coisas que você tem. Quando a gente agradece, a gente está expandindo o nosso pensamento para focar naquilo que a gente tem e não naquilo que está faltando para a gente, né? Procure registrar também algumas coisas boas que aconteceram na sua vida, ver foto antiga, relembrar. Por exemplo, eu sempre gosto, o dia da defesa do mestrado e da defesa do doutorado, aquela viagem que você fez, o dia que você conheceu o amor da sua vida. Então, tem várias coisas que você pode lembrar, que tem pessoas que começam a lembrar de coisas ruins, né? Eu sempre digo, o dia que você bateu com o carro, há 30 anos que eu bati com o carro, as pessoas ainda lembram de uma emoção dessa. Então, começa a relembrar experiências positivas. Não se descuidar de você mesmo, porque, professor, tem gente que está esquecendo de pentear o cabelo, tomar banho, escovar o dente, né? Então o álcool em gel não substitui o banho. Então, não substitui. Vamos tomar banho, né? E você ficar em casa, no confinamento, com uma pessoa que não está cheirando bem é muito complicado. Então, Pior. Tome banho. Sabe por quê? Quando eu vou aqui começar a estudar, eu preparo a bancada, né? Quando eu vou começar a trabalhar aqui, eu preparo para que meu cérebro já comece a perceber que ele vai trabalhar, ele vai ler, ele vai estudar, né? Começa a dividir as tarefas em casa também, né? O que você puder fazer, né? Lavar uma louça, passar uma vassoura na casa, tirar um pozinho, né? Ter os momentos de lazer, né? Fazer quem está com filho em casa, né? Dividir os momentos. Olha, agora eu estou trabalhando, depois a gente brinca, depois a gente vai para a cozinha, depois a gente vai fazer isso. Então, dividir os horários. É preciso criar uma rotina dentro desse momento que a gente está vivendo. Fazer exercício físico, uma coisa que eu sempre estou, atividade física,
Não precisa, imagina, você fazer crossfit dentro de casa, nada, né, de exagero, maratona, mas um alongamento, né? Eu estou pulando corda, né? Dá para pular corda, levantar uns pezinhos, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, fazer um agachamento sentando no sofá e levantando, trabalhar panturrilha enquanto toma banho. Então dá para fazer. Quando a gente faz a atividade física, a gente libera também no nosso corpo várias substâncias que vão promover o bem-estar. O nosso sono fica melhor, o trânsito intestinal, porque tem muita gente aí com problema intestinal, o trânsito intestinal melhora, né? A atividade sexual também melhora, a capacidade cognitiva, então, melhora para você conseguir ler, estudar, fazer projetos, né? Escrever artigo, fazer um monte de coisa. Atividade física. Não esquecer da espiritualidade, como a gente falou, reze, ore, faça prece, medite, né? Isso aí está comprovado cientificamente que faz bem. Cuidar de planta, então cuidar das plantinhas, libera a ocitocina, cuidar do cachorro, cuidar do gato, abraçar o cachorro, receber uma lambida do cachorro. Né? Ali tem uns cactos, eu tenho aguado até os cactos que são de plástico. Aí, afetividade. Afetividade. Né? Eu sempre dizia que, gente, abraçar a árvore faz bem. Aí o povo ria de mim, né? Ria mesmo. Aí teve um artigo agora que foi publicado e que disse que quando você abraça uma árvore, você também libera a ocitocina. Né? Então, olha, abraçar o contato com a natureza. A gente tá fora, né? Tá distante. A minha vontade era estar na praia, caminhando na praia, é uma maravilha. Mas pisando na areia, né? Tem artigo que diz que quando a gente pisa na areia, a atividade da areia no nosso pé é semelhante à acupuntura. Né? Ativa várias partes do nosso corpo que diminui a ansiedade. A gente não pode mais fazer isso. Né? Então, mas ver a lua. Tem um monte de gente vendo a lua. Semana passada eu estava lembrando do curso de astronomia que eu fiz. Vamos ver Vênus. Tu fez astronomia também, Bruno? Mas foi um curso... tu começou a estudar com 2 anos. Não, mas foi um curso de extensão. Foi um curso de extensão. Aí, pronto, dia 22 a gente vai ver Mercúrio. Ele vai ficar em cima de Vênus. A gente pensa que é uma estrelinha, mas é um planeta. Então a gente vê a natureza, libera também na gente, né, várias substâncias. Rir, brincar, cantar, desenhar, pintar, ler, ver filme. Tudo isso aí. Eu estou vendo muito filme de comédia. Né? Então, filme de comédia. E conversar com as pessoas dentro de casa também é bom. Atos de bondade, solidariedade, praticar o perdão. Não só o perdão com o outro, né? Mas veja nesse momento de isolamento, o perdão, você perdoar você mesmo. Né? Aí eu vi uma pessoa assim, eu não me perdoo porque eu não passei naquele concurso. Eu não me perdoo porque eu errei aquele experimento. Não, olha, deixe isso para lá, certo? Se você for carregar uma bagagem de coisas que você fez no passado, você não vai conseguir viver o presente, vai viver o estresse do presente e vai viver a ansiedade, que é um futuro que nem sabe se existe. Né? Então, comece a deixar... E também promover nesse momento a comunicação não violenta. Ou seja, né, eu fui, até na internet, né, eu fui atacado por estar promovendo o isolamento social, por estar fazendo tudo que eu estou fazendo para as pessoas ficarem em casa. Né? Aí uma pessoa veio, me xingou, disse um monte de coisa. Aí eu disse assim, aí eu não respondo. Sabe por quê? Quando uma pessoa lhe agride na internet, ela quer o quê? Ela quer que você responda. Está comprovado no campo da saúde emocional que quando eu agrido uma pessoa, eu quero que a pessoa mande alguma coisa de volta. Então, veja, se você pegar uma brasa quente para jogar em alguém, a primeira pessoa que se queima é você. Se você for jogar lama em alguém, a primeira pessoa que vai se melar de lama é você. Então, não responda. Aí eu peguei, né, tive só a curiosidade de ver, né, quem era a pessoa, né? Eu queria saber quem é essa pessoa que está me agredindo. E quando eu vi lá no perfil dela da rede social, a pessoa tinha feito um curso online de filosofia com aquele filósofo que não é filósofo. Carvalho. Meu Deus do céu, Olavo. Olavo. Aí eu disse, poxa, ele fez um curso online de filosofia com Olavo de Carvalho. Aí eu respirei, tomei um copo d'água e continuei. Então, não deixe para lá. Não responda, certo? Não desista de promover a ciência. Nesse momento que a ciência está sendo atacada, muitas vezes a arte está sendo uma grande aliada da gente. Né? As lives, minha gente, né? Então, a gente está em casa. Então, os artistas preferidos de todo mundo aí, você tem online agora, todo mundo, faz muito bem. E se você estiver passando por dificuldade, com ansiedade, com depressão, se sentindo ansioso, estressado, ou até mesmo com uma ideação suicida, não se sinta só. Procure ajuda. Se você jogar na internet, tem vários profissionais
de saúde mental que estão atendendo de forma gratuita, certo? E hoje o que a gente está precisando muito nesse momento é de escutadores. A natureza é tão sábia que ela nos deu 2 orelhas e uma boca. É justamente para a gente escutar mais e falar menos. Então, nesse momento, acolha um amigo. Só sabe o que é depressão quem teve, né? Ou quem conhece alguém que tem. E nesse momento a gente está com um nível muito alto de pessoas depressivas. Então, acolha e não julgue, né? Depressão não é frescura, depressão não é mimimi. E a gente está com um número muito grande de pós-graduandos, de professores universitários, de estudantes de graduação que estão passando por depressão. Já passavam e agora a coisa foi ficou mais exacerbada, né? Então, fazendo tudo isso, você vai ter certeza que o que a gente está passando não vai ser eterno. Eu tenho plena convicção nisso. Vivendo um dia de cada vez, que é um aprendizado, e eu tenho certeza, como a gente falou no início, vamos sair dessa pandemia, pessoas mais justas, mais humanas, mais solidárias, né? Muito mais agradecidas, né? De tudo que... As pessoas estão com saudade aqui do engarrafamento, professor. Eu estou com saudade do engarrafamento, estou com saudade de pegar o ônibus lotado para ir para a faculdade. As pessoas estão com saudade daquilo que tinham que reclamavam. Né? Então, esse saudosismo, né? Que é muito melhor do que o negacionismo e do que aquela positividade tóxica, que você só quer que as pessoas postem coisas boas. Tem pessoas que estão se curando, que bom. Tem pessoas que, infelizmente, também estão morrendo. Então, a gente tem que ser realista. Né? Como Aristóteles colocava, a gente tem que ter a razão e a ética aí junto. Poxa, Bruno, foi muito legal conversar com você. A sua experiência, as suas dicas, né? Muitos comentários positivos aqui do pessoal que tem participado das lives. Vi aqui o professor Myron, a professora Tatiane da Federal de Paraíba, a Marília aí do Recife, a Mariângela está no Rio de Janeiro, a Dirla, que é uma prima querida, tá no interior do Ceará. Inclusive, ela pediu as dicas dos filmes de comédia. Tem que dar pelo menos 2 dicas aí. E o pessoal que trabalha comigo, enfim, estão pedindo até repeteco da sua live, com sucesso que foi. Muito obrigado, foi muito bom falar com você. Tá certo, eu que agradeço. Falei dos filmes, quais são os 2 filmes? Olha, eu já assisti Minha Mãe é uma Peça, eu assisti várias vezes. Ali não tem como não rir. Né? E filme infantil também. O Divertidamente é bom pra gente trabalhar as emoções. Né? Como eu falei, vai trabalhar a raiva. Quem já assistiu, né, sabe o papel da tristeza. Né? Então, não fique se culpando porque você está num momento não produtivo. Né? Vai passar também. Né? E um momento de raiva, um momento de medo. A gente pode dividir essa pandemia em 3 momentos. Né? O medo, a aprendizagem e o crescimento. O medo a gente está passando já. A gente está aprendendo. Estamos aprendendo com a pandemia. E o crescimento vem em seguida. Isso a gente vê em todo momento de crise. Todos os cientistas, tanto da área emocional ou social, sempre relatam que as pessoas, né, a humanidade, depois que passa por um momento de crise, né, seja coletivo ou pessoal, a gente cresce. Então, nós vamos crescer. Um grande abraço virtual para você. Muito obrigado por ter participado. Se cuide. Cuide do Woody. E votos de muita saúde para toda a sua família e para todos os seus amigos aí no Recife. Aí também. Muitas emoções positivas para o Ceará, que eu sei que ele está precisando. Está passando por um momento muito mais difícil do que Pernambuco. Né? Então, que a gente também envie também para o Ceará, para Fortaleza, né, as emoções positivas. Valeu, Bruno. Muito obrigado, amigo. Tchau, tchau. Boa noite.